Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu tenho uma pergunta que pode parecer estranha para você. Nós devemos proclamar o Evangelho para todas as pessoas, sem exceção? Existe algum momento em que nós estamos livres do dever de continuar a insistir na proclamação do Evangelho? O texto que nós vamos estudar hoje nos ajuda a responder a essas perguntas. E esse texto está lá em Mateus capítulo 7, versículo 6, que diz o seguinte: Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O primeiro ensinamento aqui, meus queridos, é que não devemos alimentar os cães. O texto é bem claro, dizendo: não deem o que é sagrado aos cães e nem atirem suas pérolas aos porcos. Jesus está usando aqui algumas figuras no seu ensino e nós precisamos entender o que essas figuras significam. Então nós precisamos responder algumas perguntas importantes aqui. A primeira delas é: a que Jesus está se referindo quando ele fala de sagrado e de pérolas? Quando Jesus fala sobre sagrado, ele está se referindo a algo que é santo, a algo que é dedicado, separado para Deus. Ao falar sobre pérolas, Jesus está se referindo a algo que tem valor. Então, meus irmãos, Jesus está ensinando aqui sobre algo que é santo e ao mesmo tempo é algo de valor. Provavelmente o ensino principal o foco principal de Jesus aqui é o Evangelho. E certas ações relacionadas ao Evangelho, como por exemplo, os milagres feitos pelos discípulos. A segunda pergunta importante é: a quem Jesus está se referindo quando ele fala sobre cães e porcos? Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que os porcos eram considerados animais impuros pelos judeus. E a própria lei do povo judeu impedia que eles comessem carne de porco. Os cachorros também eram vistos de forma bem diferente do que dos nossos dias. Atualmente, os cachorros são animais de estimação, eles são apreciados pela maioria das pessoas. Só que na época de Jesus, eles eram considerados animais desprezíveis. Uma outra coisa importante aqui, meus queridos, é que cachorros e os animais em geral, eles são incapazes de reconhecer o que é santo. Então existem pessoas que acreditam que Jesus estivesse fazendo uma referência a uma prática da época, talvez acontecesse, dizem alguns historiadores, que alguns sacerdotes jogavam o resto dos sacrifícios para os cachorros. E que alguns caçadores de pérolas, querendo se divertir, jogavam pérolas aos porcos, aquelas pequenas. E quando os porcos percebiam que não era ervilha, eles simplesmente rejeitavam as pérolas. Então, meus irmãos, com tudo isso aqui em vista, nós podemos entender que Jesus está falando sobre pessoas que eram incapazes de reconhecer o valor do Evangelho e do ensinamento da palavra de Deus. E assim eles se tornam pessoas que zombavam, que rejeitavam a verdade. Para esses tipos de pessoas, o cristão não deve insistir no ensinamento, pois seria o mesmo que jogar pérolas aos porcos. O ensino de Jesus continua falando que nós não devemos, então, alimentar os cães, para nós não sermos devorados pelos cães. O texto fala que, caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que Jesus quer dizer com pisarão e despedaçarão? Pisar aqui, meus irmãos, aparentemente transmite a ideia de desprezo. Então, se nós insistimos em ensinar aqueles que insistem em rejeitar o Evangelho, eles irão desprezar aquilo que é de extremo valor, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho.
Despedaçar aqui, por sua vez, meus irmãos, tem relação com voltar-se contra alguma coisa para destruir. Agora, preste atenção que o despedaçar aqui não está relacionado com a mensagem, mas com os mensageiros. Então, se nós insistimos em ensinar aqueles que se recusam a crer, eles se voltarão contra nós. E, meus irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram perseguidas e mortas por causa da sua fé e por causa do Evangelho. A mensagem do Evangelho ela pode incomodar muito as pessoas, pois ela é confrontadora. E algo muito comum é o mundo se voltar contra aqueles que proclamam a verdade, aqueles que proclamam o Evangelho. Agora, apesar do ódio do mundo, nós devemos continuar pregando o Evangelho. Porém, a palavra de Deus nos desobriga de continuar insistindo em pregar para uma determinada pessoa, caso essa pessoa abertamente rejeite a mensagem que lhe foi pregada. Agora, veja só o que Jesus diz para os discípulos sobre isso. Lá em Mateus 10,14, ele fala assim: se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Meus irmãos, o ensinamento de Jesus aqui é que nós estamos livres do dever de insistir no Evangelho, em pregar o Evangelho, para aqueles que abertamente o rejeitam. Então, diante disso, meus irmãos, eu quero deixar algumas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas é: você tem pregado o Evangelho? Lembre-se que esse ensinamento é para aqueles que estão comprometidos com a proclamação. Segunda pergunta: existe alguém para quem você tem pregado o Evangelho que tem rejeitado abertamente essa mensagem? Meus irmãos, que Deus nos dê muita ousadia para pregar o Evangelho de Cristo, mas também nos dê muita sabedoria para saber quando nós devemos partir para proclamar para outras pessoas, deixando de insistir com alguém. Que possamos então ser orientados por esses princípios da palavra do Senhor na nossa pregação do Evangelho. Que Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima.